Olá, amigos telespectadores da RIT, Rede Internacional de Televisão. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Análise Direta. E hoje nós vamos falar sobre o que o corpo fala por meio das doenças. Você sabia que muitas doenças estão ligadas à emoção? A maioria já vem desde a infância e ao longo da vida vai se desenvolvendo de uma forma até mesmo silenciosa. Hoje eu recebo a professora, palestrante e escritora Cristina Cairo, que já esteve aqui e volta para falar sobre esse tema intrigante e para que todos conheçam, né, mais a fundo essa questão. Cristina, é um prazer recebê-la. Prazer também, Fortunato. Obrigado pelo seu retorno. Obrigada. Estou aqui diante da nossa entrevistada que conseguiu bater todos os recordes de acesso na nossa publicação, na nossa página. Para você ver como o pessoal precisa de verdade, ajuda, né? querida. Quando tem uma coisa mais simples, que mostra direto na alma, a pessoa quer mesmo, né? Que bom que você tenha retornado, viu? Obrigado por atender nosso convite. Eu que agradeço. Querida, então quer dizer que as doenças têm um fundo que muita gente desconhece. É, porque exatamente esse conhecimento, ele é milenar. E depois, como eu sempre explico, vieram guerras políticas e religiosas e foram tirando essa informação, tanto das religiões quanto das faculdades. Hoje você encontra em pequenos espaços, sociedades secretas, né? Dentro da medicina chinesa, medicina egípcia. Virou algo alternativo. O alternativo que em breve, se Deus quiser, será o tradicional, o importante, né? E quando a gente começa a se curar através da mudança comportamental, é que a gente vê que essa realidade é muito forte. As pessoas, a dificuldade é como é que elas vão se ver. Como é que elas vão admitir que são intransigentes, por exemplo? No máximo que elas falam, ah, sim, eu sou teimoso, sim. Mas o teimoso é só uma palavra. O que tem por detrás do teimoso? A rigidez, a falta de amor, o medo, a falta de fé. E isso vai gerar alguma coisa no corpo, com certeza. E falando um pouco de você, sobre o seu interesse nessa questão, nessa matéria, né, onde você foi procurar conhecimentos, como é que isso evoluiu para que você chegasse aqui a saber tanto sobre isso? O conhecimento me procurou. Né? Foi uma coisa meio acidental? Vamos dizer que foi uma coisa assim divina, porque enquanto muita gente reclama porque é doente, porque nada dá certo, eu via aquilo como algo que eu tinha que correr atrás para entender. Porque eu tinha doenças que os médicos desenganavam desde garota, né? E perdia tudo, montava empresa, perdia. E não adianta, você só tem duas saídas quando está tudo dando errado. Ou você entende que você está no caminho errado, né? Que aquele não é o teu caminho, ou você se afunda. Então você aceita... se sente assim, como se tivesse sido requisitada e escalada. Fui escalada, eu fui escalada, exatamente. E aí, desde garota, quando eu tinha 13 anos, já apareceu tumor, coluna torta, cega da vista direita. Eu era muito bonitinha, né? E a minha mãe, com muita fé, ela nunca desistiu, me levou em tudo que era médico, todas as religiões, e nenhuma dava jeito. Aí a gente conheceu uma que não é religião, a Seixonoye, que fala de pensamento positivo, né? E o autoconhecimento. E eu comecei a perceber que aquilo que eu tinha, o tumor na coluna, por exemplo, era porque eu tinha mesmo aquele comportamento violento. Era uma pessoa que não dobrava para ninguém. Eu era uma menina, mas eu era um moleque. Olha. Então eu fugia de casa, rebelde, porque eu não me sentia amada. Aquelas desarmonias de família. Então, ao invés de brigar, eu deveria ter amado, perdoado, eu não sabia disso. Foi só quando eu mudei o meu jeito, que não foi da noite para o dia, não tem jeito. Você vai ter que ser pela dor para muita gente, né? E o meu foi pela dor mesmo, de chegar no fundo do poço e ter que ajudar a mim mesma, mudar o meu comportamento. Então, a coluna vertebral, segundo a medicina chinesa, representa seus antepassados e partes da sua conduta na família e no trabalho. E a lombar é aquele que não dobra. É o rígido, aquele que não cede às opiniões alheias. E tem lombalgia. E eu tinha tumor na lombar. Imagina tumor. Tumor só acontece em pessoas que batem sempre na mesma tecla. Não cede, não aceita pensamentos novos de ninguém. Começa a ter um tumor. Imagina para eu ter, como é que eu tinha um gêniozinho bacaninha, né? Então, Cris, mas me permite chamar você de Cris? Claro, né? claro. Já somos amigos. Né? Com certeza. Há poucos minutos mais outros. Somos irmãos. Mas na esteira disso que você colocou, né? Que ficou procurando por onde, né, se entender e achar soluções para você.
No momento, houve uma guinada, a família, você deu essa guinada, a família veio junto ou você foi sozinha sem a família? Não, a família não foi junto, né? Porque santo de casa não faz milagre. E você teve uma outra compreensão, parece que você teve realmente um insight. Né? Eu tive uma mudança muito grande, porque eu realmente ia contra a família. E quando eu comecei porque eu tive que ler todos os livros sagrados. Eu não pude ler só a Bíblia. Eu tive que ler o Corão, porque toda hora eu estou no Egito. Né? Então a gente quer saber como é que funciona a mente humana. Aí eu me tornei uma estudante de livros sagrados. E também da ciência. Comecei a estudar física quântica. Eu comecei a ver coisas assim na física quântica que está dentro do Evangelho. Aí eu falei, que bárbaro, que lindo. E eu comecei a me empolgar. E eu falei, caramba, isso é uma verdade. Quem pratica isso começa a mudar. Por que que eu não consigo? Porque vinha a falta de amor. Vinha a necessidade do orgulho, de não ceder, né? Porque quando você pede desculpa uma vez, você é criança, e você pede desculpa, e uma pessoa te humilha quando você pede desculpa, essa pessoa não pede desculpa nunca mais, né? Que ela fala assim, eu vou ser humilhada. Aí eu tive que passar por cima disso tudo e começar a entender que nada acontece por acaso. Existem leis universais. E a gente não, assim, ninguém nasce pela barriga errada, né? Nada acontece por acaso. Que não cai uma folha da árvore, né? Que Deus não veja. Aí eu comecei a tentar me observar. Um fio de cabelo da cabeça. Um fio de cabelo, exatamente, um fio. Então eu comecei a me observar e eu me pegava, fazendo coisas, falando coisas. E aí, de repente, eu falei, puxa vida, mas eu também tenho que mudar. Parar de ser tão grossa, parar de ser na defensiva. Que aquele que parece ser arrogante, na verdade, é o mais sensível. É o mais magoável. A gente fala, fica encaroçando aí, Encaroçando. Eu sei que eu comecei a dar uma modificada no meu jeito e o corpo começou a reagir, né? A coluna, com 38 anos, a minha coluna ficou reta, praticando apenas uma oração e meditação. E o pessoal não acredita, o ortopedista não quer acreditar, porque a coluna tinha 15 graus. E aí chegou 21 anos, 22 anos, e os médicos disseram, agora não tem mais jeito. Fisioterapia não ajuda mais, os ossos não mudam mais. E eu pensava, mas eu sou filha de Deus, como não muda mais? Eu quero mudar, eu quero ter saúde para continuar com essas ideias bacanas, né? E a coluna, eu sei, comecei a sentir dor, muita dor. Eu falei, agora está piorando. Olha. E no fim estava endireitando. Ficou então, na verdade, é uma afinação sua com uma força maior, mas a sua mente tem que também, né, abrir, dar a brecha. Se você tem uma doença e eu vou aí e tiro a sua doença, você não aprendeu nada. Você vai repetir seus erros. Porque a doença não é um castigo. A doença é uma produção. E essa produção tem um porquê. Tem uma equação por trás dela. Tem uma equação por trás. Que você vive resolvendo, solucionando. Que é a história de vida da pessoa vai culminar com aquela doença. É estilo de vida e forma que ela gosta de viver ou que ela não sabe achar outro caminho, vai culminar. O cardíaco, por exemplo. Que o pessoal fala assim, tem cardíaco na sua família? Tem. Então cuidado, porque a hereditariedade vai te pegar na esquina. Né? Aí você já fica com medo, não pode comer isso, não pode fazer aquilo, não pode nada. Ele faz uma dieta maravilhosa, mas é apegado. Aí arrancam o copo dele, ele tem um infarto. Porque o cardíaco é aquele que tem o coração fixo. Ele não consegue aceitar as coisas novas, o ir e vir das coisas. Coração, o que é um coração? Ele bate de graça, ele não quer nada para ele só distribui as coisas. Então quem age diferente do coração terá problema no coração. Né? É como, por exemplo, a pessoa ela tem uma hepatite, né? Tipo C, né? Com uma taxa viral enorme já no organismo, e a única solução é o transplante. Se transplanta, mas não acaba com o vírus, pronto, acabou. Ele vai acabar com o fígado novo. E você acabou de receber. De uma coisa interessante, porque os vírus, segundo a linguagem do corpo, porque assim, bactérias, vírus, está tudo aí agora, nesse minuto. Por que vai para uma pessoa e ataca um organismo? Pela queda do sistema imunológico. E quem é que tem sistema imunológico baixo? O infeliz. Aquele que não tem energia vital, pulsando, humor. O humor deriva do amor, a alegria, que o hormônio, o humor, gera situações favoráveis para o organismo. Então, todas as pessoas que têm tristezas, reclamações, sofrimentos, um fardo da vida, que não sabe brincar com a vida e tudo, terá sistema imunológico baixo, que é onde fica suscetível
essas doenças. Aí o fígado representa a pessoa irada, mal-humorada, que critica tudo, que reclama de tudo, não consegue elogiar, não consegue brincar. E na própria Bíblia não tá que você só vai encontrar... né? Relaxa, você só vai mano. encontrar o reino dos céus se você tiver o coração de criança. Voltar a ser criança. Então tem que nem a gente tava brincando com ele, né? Que você tira sarro de tudo. Então, sabe? Se você tiver doente, é marmelada, porque... Tirar de letra, hein? Porque você tem que brincar de dentro para fora, porque às vezes a pessoa, ela é sorridente, brincalhona, mas dentro remói torturas. Mas sabe uma coisa interessantíssima que está me chamando a atenção, é que dá para dar a virada e dá para sair de uma situação que parecia não ter como, né? E eu não ter trabalho saída. com isso. Então, lá na Vila Mariana, no Instituto... Porque eu acho que tem gente que já fez ponte safena, mamária, tem gente que já fez transplante, tem gente que está com marca-passo, né? Está tudo estrupiada. Né? Mas não tentou uma virada do ser. Porque né, acredita em si. naquilo que não tem mais jeito. Você foi hipnotizado por uma crença. Aquilo não tem mais jeito. Aquilo é hereditário, aquilo é da idade. E não é. Porque eu convivo com isso diariamente. Lá o meu estabelecimento é bem engraçado. Eu falo que são as ovelhas perdidas. Aquele que já não consegue mais ter fé, aquele que já foi desenganado pelo médico, aquele que já não consegue mais, não acredita mais em nada, e ele fica ouvindo essas coisas, ele fala assim, quero ver se ela resolve mesmo. Aí eu falo, não sou eu que vou resolver. Eu vou te dar um instrumento de você se ver. Você está agindo assim, assim, assim. Aí eu leio o corpo da pessoa. Nossa, eu sou assim mesmo. Eu falo, então, é isso que está produzindo essa doença e não a hereditariedade, né? Que é a repetição do padrão mental da família. E aí a pessoa começa a se fazer uma terapia, uma reprogramação mental com PNL, né? E ela começa a modificar. E acima de tudo, a neurolinguística. Então ela começa a ver bons reflexos. Se você, por exemplo, se eu ficar te irritando, vou te irritar, deixar doido, nervoso. Acaba o programa, encerra e vou embora. Não, de repente você tá nos nervos. Aí vem um enfermeiro e coleta um pouco de sangue de você. Na hora que examinar esse sangue, ele está todo cheio de toxinas. Aí tá, eu mudo você, te acalmo, coloco uma musiquinha, falo de palavras de amor e vou te acalmando, serenando e tal. Coleto de novo o seu sangue. Saiu completamente infecção e toxinas. Então, a tranquilidade, o amor, o perdão, leva à saúde total. Mas encontrar esse amor, você vai ter que entender outras coisas. Eu acho, às vezes, que perdoar é questão de lógica. Porque é lógico que aconteceu isto por causa disso. Então, você não é vítima. Agora, se a pessoa não acredita em mais nada, ela só acredita na fatalidade, eu não consigo ajudar. Porque ela não, nada entra na cabeça dela. Se é uma causalidade, uma fatalidade, então está chamando Deus de imbecil, né? Existe a pessoa que fica adiando uma decisão porque está num desconforto, mas espera uma oportunidade clara para se libertar? O de medo, algo que a incomoda? O medo, o orgulho, né? Uma esperança falsa. Então a pessoa fica parada. E a gente não pode esperar nada. Se eu estou doente agora, eu não posso culpar nada nem ninguém. Eu tenho que mudar minha forma de ver aquele mesmo momento que eu estou vivendo. Tem gente que, poxa, eu conheço desde o pobrinho, que não tem nada, até gente riquíssima que não tem mais onde pôr o dinheiro. E a gente começa a perceber que em qualquer classe social, a educação é diferente. E também a forma de amar e perdoar e até a espiritualidade. Não tem essa de que é mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que o rico entrar no céu. Porque eu já vi ricos tão simples e que ajudam tantas pessoas que para mim, com certeza, foi má interpretação desse pedacinho que escreveram. Que até se humilham, que são exemplos de simplicidade. E conhecemos muita gente que levanta cedo, visita hospitais, é milionário. E lutam, né? E lutam, Exatamente. lutam e nem usufruem, às vezes, do que conquistaram. Exatamente. Como também tem muita gente sem dinheiro nenhum que dá o que não tem e começa até a melhorar a vida. Então, assim, é o que tem dentro de uma pessoa, o que ela traz. Então, ela precisa modificar. Alô, Cris, chegamos no fim do primeiro bloco. Tá bom. Vamos manter o pique? Vamos manter. Já voltamos após o intervalo com análise direta, tá bom? Até já. E já estamos de volta aqui na RIT, Rede Internacional de Televisão, com o nosso programa Análise Direta de hoje, falando sobre o tema O Corpo Fala e Não Mente. Ele é muito verdadeiro no que diz, não é?
e a nossa entrevistada Cristina Cairo, que está nos ajudando nessa questão. Cristina, agora há pouco eu falei da pessoa que fica aguardando um bom momento para, de repente, dar um golpe numa situação insuportável, mas que ele torna suportável. E, por exemplo, se tem uma pessoa que casou, chega no momento do casamento, degradou, né? Mas ainda tem apreço pela pessoa, amizade profunda, por exemplo, aguarda um instante material favorável para que haja uma situação de conforto para ambas as partes numa possível separação. Isso é muito ruim. O negócio de casamento, né? É claro que eu não sou a favor da separação, mas quando uma situação que já tentaram terapia, já tentaram a religião, e não existe mais o amor, precisa haver o respeito. Virou amizade. Virou amizade. Então, pode haver uma separação consensuosa, aquela coisa assim, amistosa, tudo bonitinha. Porém... Mas enquanto aguarda, estão lá se dilacerando. Pois né? Mas dentro, né? essa é a questão, Fortunato, porque quando duas pessoas se unem, pelas leis do universo, semelhante atrai semelhante. Por mais que aparentemente sejam diferentes, esse campo áurico, que não tem nada a ver com misticismo, essa força que une, é porque os dois têm coisas comuns e que eles não enxergam, tanto bom quanto ruim. Entendi. Então, quando um casal, eles estão se desrespeitando, é porque eles já não tinham respeito por outras pessoas. Mas se não há desrespeito. Exatamente, porque se é uma pessoa, uma pessoa espiritualizada, que, por exemplo, estou casada com você... Não há mais intimidade, isso que eu estou querendo, vamos chegar ao ponto, né? Não há intimidade como um homem e mulher. Sim, não tem mais a intimidade. Eles estão só dividindo as contas. E a estão dividindo, mas não tem necessidade de ofensas, Não. de espancamentos, de humilhações. Porque mesmo dentro de um casal, assim, numa família, se alguém ofende barbaramente alguém, não é porque aquele alguém despertou isso nessa pessoa, porque ela tinha isso dentro dela. O outro fez botar para fora. Mas se uma pessoa ela não tem isso, ela deixa o outro falando. E ela respeita o descontrole do outro. Então, na verdade, quando duas pessoas entram nesse choque muito grande, não tem o amor, só estão divididos lá no quarto separados, mas ficam se atracando, é porque essa é a natureza deles, tem que mudar isso. Os dois estão errados. Fiquem respeitosos, né? Em que ponto, até que ponto, tudo isso o que você fala pode ser também analisado pelo ângulo social da pessoa? Por exemplo, culturalmente falando, o que você acha desses homens que abusam das mulheres ou de situações e oportunidades que surgem em metrô lotado ou ônibus lotado que se encostam de uma maneira indecente nas mulheres? Né? Isso é uma questão social, cultural. Tem alguma coisa nessa pessoa a mais ou de menos? Para mim é indecência e falta de vergonha, mas eu não sei como é que você interpreta. Sim, mas aí é uma doença. Eu como psicóloga, psicanalista, eu chamo isso de doença. Porque se você tem uma educação dentro de casa em que a tua mãe é amorosa, bondosa, firme, sábia, você tem algo muito bonito pelas mulheres. Todo homem que sai com tudo que é mulher, ou ele mexe com todas as mulheres, se esfregam nas mulheres, é porque ele tem ódio de mulher. Ele quer desrespeitar as mulheres, porque ele já teve um modelo de desrespeito dentro de casa. Entendi. Quando ele vê o pai dele respeitando a mãe, e a mãe respeitando o pai, ele entende que ele tem que respeitar os outros lá fora. Então é claro que é educação. Agora, como que um pai e uma mãe vão dar essa educação se eles próprios não tiveram? Então você fala, mas é social, é governamental, é espiritual. Mas você vai voltando, seus avós, seus tataravós, vai voltando, quem é o culpado? Está tão lá atrás, a época das guerras, a época das inquisições, e a educação ela vai se esquecendo. Porque, na verdade, até a Super Nani, né? Colocam Super Nani para ver se educa. Eu mesma, eu gosto muito da Super Nani, mas às vezes eu acho que pega um pouco forte ali, está faltando a espiritualidade. A família que não tem espiritualidade, não adianta colocar técnicas, porque a criança vai ficar anulada, só isso. Ela não vai entender, por amor, aquilo que está errado. Ela vai querer sair do castigo, então ela vai ter que admitir o castigo dela, ela vai procurar não errar mais, segundo as técnicas, e ela vai ser uma criança educada, mas não amada, né? E o amor educa. Um abraço. Eu falo que filhos de psicólogos, me desculpe, eu sou psicóloga, mas são os mais desajustados, 90%. Porque os psicólogos, eles sabem tanto, eles são técnicos com seus filhos.
E o filho, às vezes, só quer um abraço. Quer que o pai e a mãe tirem o relógio e larga assim o tempo. O que você precisa de mim? Não é? Essa disposição e de ver o pai e a mãe se dando bem, ou até separados, mas se dando bem. Que isso é muito importante. Ele visita o pai, visita a mãe. Mas não há o toque. Né? Exatamente, não é? Então, assim, eu acho que quando eu entro na casa de algumas favelas que eu visito, né? E eu vejo pessoas que não têm espiritualidade e outras que têm. Pessoas que têm espiritualidade em qualquer grau, elas são educadas. Uma pessoa numa favela abriu a porta para mim, pediu desculpa da bagunça e quase puxou a cadeira para mim. Onde é que eles aprenderam isso? Não tiveram aula de etiqueta. Quem ama é educado naturalmente. Também tem uma questão de autorrespeito e respeitar. Porque exatamente, o que é essa espiritualidade que eu estou falando? Eu não estou falando de espírito, estou falando de espiritualidade, esse amor, essa religiosidade de amar todos iguais. Então, se eu te amo como uma pessoa, é estranho, mas não é estranho, está na terra, é filho de Deus. Se eu te respeito, eu vou procurar não te magoar, não ficar fazendo porcariada na tua frente, né? Não vou ficar arrotando na tua frente, não vou ficar fazendo... Porque, de alguma maneira, eu sei que eu vou te atingir. E isso não se educa. Quem faz etiqueta, curso de etiqueta, aprende tudo isso que o espiritualizado já tem, naturalmente. Não é só para aprender a usar o copo certo e o talher certo. O que é a base? A base da etiqueta é não constranger ao outro. Então, quando alguém erra, né, errou, você tem que errar também para deixar a pessoa à vontade. Isso daí é etiqueta. No fundo, é amor. É amor. Então, se você tem esse amor, você acerta na forma de falar, na hora, porque o coração ele vai falando. Se eu sou uma mãe e meu filho está se drogando, eu preciso me tratar. Eu tenho que me acalmar. Meu filho não ficou drogado à toa. Eu não sou vítima. Não sou culpada, mas não sou vítima. Tem alguma coisa desajustada na minha família. Está faltando alguma coisa importante lá dentro. Tem um vazio. Um vazio. Está faltando integração. Ele não consegue, se meu filho não volta para casa, é porque não tem prazer lá dentro. Não tem alegria, não tem conforto, não tem um docinho que ele gosta. Não tem, ele gosta de ver o pai e a mãe conversando e não tem... São pessoas que às vezes se sentem querendo ser educadas na casa do vizinho, né? Porque na casa dele e pelos colegas. Falta uma coisa bacana que ele consegue ver e gostaria de refletir em casa, mas é E quem que ele vai se identificar na rua? Com os jovens ou adultos que têm os mesmos tipos de família. Então eles se fecham entre eles e aí ninguém consegue mais entrar. E aí a que ele fala, eu queria ser filho do outro lá. Porque lá todo mundo senta na mesa, come junto, fala, conversa educadamente, se abraçam, tem apreço um pelo outro. E Fortunato, eu já vi família também que é tudo assim, tem horário para jantar, para almoçar, toda a família na mesa, né? E tem gente que gostaria de pegar o prato e comer na sala vendo o filme. E a família, não, vamos comer unidos, como se isso fosse amor. É uma regra? É regra. Só regra. Então, tem gente que está tentando acertar. Vamos ficar juntos, nossa família tem que ficar unida. Só que não perguntou se quer ficar aqui. Mas está faltando cola ali, né, na mesa. Tá faltando de repente, todo mundo pegar o prato e sentar no chão da sala e ver uma televisão é mais amoroso, às vezes, do que a técnica de ter que comer direitinho. Claro que é bonito comer na mesa, quando a família quer ficar toda junta na mesa, não é? Então, tem muitas coisas que as pessoas seguem mais a regra do que propriamente a intuição. Bom, vou voltar um pouquinho aqui na nossa questão sobre as doenças, né? Por exemplo, às vezes você tem um conhecido que foi diagnosticado com sinusite. A sinusite, o médico explica o seguinte, teve uma gripe forte, não curou direito. Certo. Mas para você tem um outro ângulo, né, de visão para isso e de... eu sou só transmissora de um conhecimento milenar. Então, assim, o nariz, pela linguagem do rosto, significa o ego, né? Pela geometria sagrada. Então, a gente consegue entender que tudo que acontece no nariz, rinite, sinusite, coriza, são pessoas que foram tão esmagadas na infância, com ou pai ou mãe com tanta autoridade, que a criança, quando chega aos 3, 4, 5 anos de idade, ela precisa se descobrir. Ela quer dar palpite, ela quer dar uma ideia, ela quer ser elogiada ou melhorada.
E quando essa criança, nessa idade, que é a fase verdadeira do desenvolvimento, é essa idade, segundo Freud, né? E o pai e a mãe esmaga essa criança, não pode, fique quieto, cala a boca, só vai fazer o que eu mando, esta casa é minha. Tem pai e mãe que faz isso. Conversa Esta de casa é minha. adulto, criança não mete a colher. Exatamente. E tem muitos pais que falam mesmo isso que eu acabei de dizer, que é a casa é minha e você vai fazer o que eu quero. Quando você tiver a sua casa, ou seja, já desuniu. Quer dizer que não é minha casa, eu estou aqui de favor? Um filho tem que dizer, não, esta casa é minha. Isso é só um agregado. Um agregado. Nossa. Já separou. E filhos adotivos? Que muita gente... Filho adotivo é filho legítimo. E tem pais que conseguem tratar o filho adotivo como adotivo. Pelo amor de Deus. Não, fiz um bem para a sociedade, tirei, né? Exatamente. Tem menos um na rua, tem menos um no orfanato. Eu acho que assim, é muito preconceito, muita técnica para pouco amor, né? Então é claro que a gente tem que começar a desenvolver um pouco mais essa sensação gostosa, né? De estar com o outro. Mas então, e na evolução, por exemplo, da questão sinusite, a evolução dela? Vai infeccionar os seios da face, Sempre ela tá contrariada. vai chegar a uma cirurgia... É sempre que ela está contrariada. É que eu fugi porque do daí vem a assunto. rinite, tudo. É porque eu viajei, que eu fui embora, né? Mas é o assim, sintoma alérgico. eu costumo viajar É o sintoma mesmo. alérgico da doença, né? A rinite. Então, né? o que é alergia? Alergia de alguém. O que é inflamatório? Inflamatório é raiva de alguém. Inflamação e infecção é raiva, é ira, é sentimento agressivo escondido, guardado. O nariz, eu rejeito. Agora, por que uma pessoa tem a crise de rinite? Ela fala assim, foi o pelo do gato, foi o mofo, foi o clima. Na verdade, se eu colocar você, se você tiver rinite, e eu coloco você num lugar que não tem gato, super limpo, sem poeira, e eu te irritar, te contrariar, fizer tudo que você não gosta, você vai ter a rinite, entendeu? Não, eu não trouxe meu remedinho. Então, por que uma pessoa se deixa contrariar? Porque ela não tem noção de quem ela é, o que ela quer, o que ela precisa, porque foi esmagada na infância. Ela não tem contato com ela mesma. Então, qual é o conselho que eu dou para quem tem rinite, né? Está rinite, né? Porque ela não é rinite. Ela vai, quando você começar a forçar ela, vamos viajar, vamos comigo, ela tem que dizer o seguinte, vou pensar. Mesmo que você retalhe ela, vou pensar. Porque o riniteiro, eu brinco de brincadeira, o riniteiro, né? Ele vai na onda. Ele vai na onda, depois se arrepende e não sabe por quê. Aí ele vai para o local que ele não queria ter ido. Lá ele tem a crise, aí ele tem que sair do local. Por que já não falou que não queria ir, né? Porque não se conhece. Olhos lacrimejantes, dores, dor ele no tem que nariz, sair da dor sala. no globo ocular dói o nariz. O meu marido, ele não liga de falar porque ele também é psicanalista e tudo. Mas o meu marido, antes, né, quando a gente estava começando a trabalhar, antes de ficar junto e tal, ele foi na minha casa pegar os livros para me ajudar a levar para um local. E eu tenho um monte de gatos lindos, né? E ele tinha rinite, eu não sabia. Espero que seja engraçado. Mas... Que divirtam sua vida. Nossa, ele começou a ficar com a cara inchada, os olhos inchados, ele teve que sair da minha sala e pediu desculpa. Falei, o que você tem? Ele falou, não, é a rinite. Aí eu falei, bom, então você não pode trabalhar comigo, porque eu tenho gatos e você toda hora vai vir aqui. Não, mas é rinite, eu não tenho culpa. Aí eu ensinei para ele, ele fez o curso. Hoje ele é profissional de linguagem do corpo. Hoje ele tem 2 gatas que dormem na cara dele. Você entendeu? E que ele nunca mais teve crise de rinite. Por quê? Porque ele aprendeu a falar com a boca e não pelo nariz. Quando ele quer alguma coisa, ele fala, eu quero tal coisa, eu quero mudar tal coisa. Quando ele não quer, ele fala, vou pensar, não sei se eu gostei. Se expressar. Tem que se expressar, senão o nariz vai ficar todo... E o olho, né? E essa máxima popular que diz, diga-me com quem andas, eu te direi quem és. É uma realidade. Geralmente, a pessoa faz uma amizade no colégio, se foi transferido, chegou lá, gostou de uma turma, e aí sai, na primeira saída, já experimenta um entorpecente. Isso é uma realidade. Porém, eu e meu irmão, por mais que a gente tivesse visto desarmonias dentro de casa, nós tivemos, na compensação, um grande amor da parte do meu pai e da minha mãe. E todas as escolas que estudamos, tinha lá fora, ou no bando da gente, querendo que a gente fizesse isso, né? Participasse. O coração da gente, mesmo de adolescente, sem saber por quê, a gente nega a droga. Então, quem se identifica com a droga, não é que ele começou a andar com fulano e acabou sendo. Porque isso quer dizer, então, que todo mundo é assim, não tem personalidade? Né? Não é bem assim.
Se eu estiver andando com gente que manca, eu começar a mancar, eu falo, epa, eu não sou isso. Aí eu saio dali. Ou no máximo eu tenho, porque Jesus não foi lá nos bordéis? E, no entanto, reclamaram com ele na hora, dizendo que ele tinha que visitar as pessoas que precisavam de ajuda. Ele falou, mas quem é sã não precisa de ajuda, de médico, né? Então é a mesma coisa. Eu não vou ficar negando essas pessoas, mas eu não vou entrar na delas. Se eu tenho firmeza de amor... Ele ia entre os leprosos, ele ia Exatamente, onde era preciso. exatamente. Então não é assim, eu não vou andar com aquela pessoa porque ela é mau caráter. Nós estamos no meio de uma comunidade. Aí se aquela pessoa me oferece e ela começa a tentar dizer que não, porque é legal e me trata bem e tal, poxa vida, se eu tenho uma intuição, se Deus está comigo, eu olho para ela e vejo que tem coisa errada. Mesmo que eu não tenha qualquer informação sobre aquilo. Quantas vezes muita gente falou assim, caramba, se eu tivesse escutado minha intuição, quer dizer que teve, né? Mas não seguiu. Ouviu a vozinha lá, né? Pois é. O grilo falante falou alguma coisa. Só que estava falando baixinho porque não estava espiritualizado, né? Legal, Cris. Bom, o papo tá bom, mas vamos parar um pouquinho. Tá bom. Mas é rápido também. Tá bem. Já a gente volta. Legal. Mais um intervalo aqui na Análise Direta na RIT. E já voltamos a falar do tema O Corpo Fala e Não Mente com a minha amiga Cristina Cairo. Até já. Oi, já estamos de volta aqui na RIT, Rede Internacional de Televisão, com o nosso Análise Direta de hoje, com o tema O Corpo Fala e Não Mente, com a minha amiga palestrante, escritora, psicóloga, Cristina Cairo. Cristina, e essas doenças que são, que as pessoas acabam tendo em decorrência de acidentes e tal, que é sequelados e tudo, isso tem alguma explicação? É que eu acho que você vai falar para mim que o acidente é que teve, né? Ele já respondeu. É, porque assim, nada acontece que não tenha um propósito. Então, quando uma pessoa é acidentada, tem gente que me procura lá no Instituto, olha, eu sofri um acidente e eu fiquei com problema no meu ombro direito. Tem muito motoqueiro lá. Né? Tem bastante tudo lá, né? Aí eu começo a explicar que o ombro representa aquilo que você carrega dos seus superiores. Se você está com problema no ombro direito, significa que você quer dar um soco na cara de uma chefa. Então é muito específico o corpo. E graças a Deus que isso não é misticismo, é uma ciência. Então a gente sabe o que o cérebro reconhece. Então, sequelas de acidentes, não é que vai ter que ficar com essa sequela. Se ele mudar o padrão mental que produz aquele sinalizador, aquela sequela é um sinalizador. Que está lá piscando, que ele não mudou algo dentro dele. Que ele continua mantendo uma mágoa, uma raiva, uma vingança, seja o que for. Um sentimento de traição e tal. Bom, se tirar isso dele, ele entender o processo, a sequela desaparece. E isso são casos e casos constantes de sequelas desaparecerem. E médicos que dizem assim, você não vai andar mais. E a pessoa volta a andar. Você não vai enxergar mais. E a pessoa volta a enxergar. Então, que raio de sequela é essa? Que pode ser mudada. Então não é uma sequela. Não vai ficar aí. É uma coisa assumida. É. A pessoa guarda, ela tem um ganho secundário. Inconscientemente ela tem um ganho secundário com aquilo. O que ela está ganhando com aquilo que ela não sabe? Que ela está mantendo alguém perto dela, ou ela não precisa mais fazer tal coisa porque agora ela não pode. Né? E falando de um dos maiores flagelos da sociedade, a obesidade. Como você explica a obesidade? Pois é, a obesidade ela é uma doença. Porque tem a emocional. mórbida, né? Mas tem aquela também que as pessoas não conseguem deixar pelo caminho, né? Tem muita gente que se livrar dela. Tem gente que fica na sanfona, né? Vai e volta. É o fole, vai e volta. né? Efeito fole. E a obesidade, ela tem uma semente também. E a gente, segundo a psicanálise, que é um trabalho que a gente realiza com afinco, em todos os meus livros está escrito isso. De 0 a 2 anos de idade é a fase oral. Então, é tão importante essa fase para o desenvolvimento da personalidade de uma pessoa e os pais não sabem, porque os pais não têm culpa. Então, mamãe que fica dando de mamar, vendo televisão, tá amando, mas está conversando, põe fralda no rosto do bebê. Não pode.
A criança, quando mama, seja no peito ou na mamadeira, tem que mirar, tem que ficar olhando os olhos da criança. Visualizada. Exatamente, porque Na verdade, está escondendo o seio, né? O contato visual é muito importante, olho no olho, porque isso dá segurança para a criança. Tanto é que crianças que não foram olhadas na época da mamada, elas são atrapalhadas quando cresce. Adulto, sabe adulto que fica preso em maçaneta? Você também fica preso em maçaneta? E se a porta te segura, trupica aí você deixa cair um negócio, quando abaixa para pegar, cai o resto. Então, porque o nervo óptico... Pastelão isso aí. Lembrei do Carlitos, não, agora não sei por quê. Porque o nervo óptico, ele está ligado diretamente no sistema nervoso central. Então, nós sabemos, pelo jeito que o olho fica, um estrábico ou não, um sampaco e tal, o que é que ele tem de comportamento. E uma pessoa que ela não teve o contato visual com a mãe, que não estruturou aquela tranquilidade interna, a pessoa é meia perdida, é meia ansiosa, ela é insegura, ela não sabe de onde que ela trouxe isso. Então, quando uma pessoa acaba de engordar numa semana... É só ela perguntar para ela, quem que me desprezou essa semana? Quem que me desconsiderou essa semana? Então, eu falo que todas as... Elas vão ficar bravas comigo agora. Todas as mulheres obesas são mulheres que não são felizes no amor. Elas chegam e falam, imagina, eu amo meu marido me ama, mas elas não... Como elas não têm mais como... Mas tem um pouco de complexo de inferioridade? O complexo de inferioridade é uma realidade, porque eles falam que ela pode alimentar isso. Né? Claro, porque no Esse fundo, sentir inferior. o gordinho, ele engole sapo, e sapo tem caloria, não tem sapo diet, né? Então, ele fica ouvindo problemas dos outros, não consegue falar não, faz drama, tudo com lente de aumento. Por quê? Porque a criança interna está ferida, abandonada. E mamãe vai dizer assim, mas nunca, eu não abandonei minha criança. Eu amei tanto meu bebê, mas não olhou nos olhos. Olhei sim. A criança às vezes não está nem se alimentando adequadamente. E quando olha e fala, ai, como ele come, como é bonito. Que como bonitinho. Né? E depois a ele mãe... até aumenta a chupada. Aumenta, né? Fica motivado, né? Agora, quando a criança já está lá crescendo e a mãe e o pai não se sentem inconscientemente um bom pai, uma boa mãe, e não consegue dizer não, porque aquela velha história, aquele japonês maravilhoso, desculpa não saber o nome dele, ele tem até um programa de televisão, Quem Ama Educa, fantástico. Eu às vezes vejo ele num programa, é maravilhoso. Vamos pesquisar. Colocar, um livro dele, como é o nome dele? O Isamitiba. Gente, Isamitiba. sensacional. Não sabia que ele tinha programa, Isamitiba? Ele tem um programa e ele ensina a educar com amor. E o livro dele é Quem Ama Educa. Quer dizer, se você não coloca limites com firmeza e respeito, é porque você tem algum sentimento de culpa enrustido. Então você dá prêmio, comida, igual pro cachorro. Vamos dar crédito para a Fabiana, ela que escreveu lá o nome. Né? Ponto para você. Que linda, muito obrigada, viu? Não, mas eu acho legal divulgar pessoas que ajudam. Né? Para mim, na minha opinião, não existem concorrentes, nada. Quem ajuda tem que ser divulgado. E ele é sensacional. Você já tratou de atletas de alto desempenho? Como jogador de futebol, alguma coisa? Eu já tratei Porque, na às época... vezes eu imagino que é difícil para uma pessoa dessa que passou por uma cirurgia no joelho, por exemplo, retornar a jogar e ter o mesmo desempenho, né? Parece que pensando, parece que até o joelho está latejando lá, né? Ele está desconfiado que algo pode acontecer. Atletas, ou operários, ou família, nós inconscientemente armamos tudo. É muito interessante isso. Quantos jogadores de futebol que eles estavam com desarmonia no lar, ou estava para perder a esposa e a família, então eles se machucaram no jogo e tiveram que voltar para casa. O inconsciente resolve tudo, de maneiras estúpidas, né? Mas talvez até precocemente, antes de acabar o jogo, né? Arruma uma briga lá e é expulso. Exatamente. Toma chuveirada e para casa. E não é conscientemente, porque assim, se ele chegar no técnico, né, na FIFA, sei lá onde, e falar assim, olha, eu tô mal com a minha esposa e eu vou para casa. É melhor ficar doente. Vai parecer um bebê né? chorão, que é isso, rapaz? Isso é um esporte Exato. aqui, coisa, né, da cabeça. Só que ninguém sabe o que está passando no coração dele. O mais importante, o jogo é importante, mas e a minha esposa? Isso eu estou dando um exemplo.
Tem vários exemplos. Nossa, o que se esconde talvez na vida do Schumacher, né? Meu Para Deus! ter sofrido aquele acidente. Exatamente, Né? exatamente. Algo parece que estava mesmo em burburinho na vida Segundo a dele. linguagem Né? do corpo, ele já não estava se sentindo respeitado. Ele gostaria de fazer coisas que foram cortadas. Então, assim... Você vê que foi, né? Ele foi praticamente na época que ele realmente parou de correr. não era um sonho Que dele falaram, parar. você já não tem mais os reflexos. Exatamente. Limitaram ele. Depois de tudo que ele ofereceu ao país, colocaram ele pequenininho. É como jogador, né? Que tem um goleiro que eu acho maravilhoso e todo mundo chama ele já de vovô. E ele não sai dali, né? Não precisa falar E quem o cara é né? fera. Não precisa falar quem é. Não, mas... eu acho ele bárbaro, né? Ele vai sair dali para a presidência do clube, eu Pois acho. tem Ó, que não ser, sei, tem que uma ser. O cara coisa. tem experiência. É um chute. Mas eu acho assim, esse preconceito de idade, por quê? Que a pessoa vai perder os reflexos, a pessoa não vai dar mais. Você pega um futebol de sêniors, você fica maluco de ver, não é? Então, assim, não, mas é perigoso por causa do coração deles, não pode esforçar Olha. tanto. Eu vejo gente em academia com 80 anos, com mais saúde que a gente, correndo em praia com 70, 80, 90 anos. Não é? Então, assim, como você é por dentro, a idade não vai pegar você, porque você vai ter saúde sempre, né? Eu não sei se foi falado aqui, mas eu sei que em outros programas, em outra oportunidade aqui, você falou sobre a silhueta da pessoa e o que ela é. Tá. Né? O que ela tem de personalidade. Tudo. Obesidade. Mas foi falado assim, porque o corpo é cabeça, tronco e membros. E sobre a cabeça, vocês falaram de orelha, tudo? Porque dizem que quem tem orelha grande vai viver muito. A gente ouve umas coisas, né? Não, depende. Orelha grande ou quem tem olheira. A sua orelha, por exemplo, é de uma pessoa... Tudo bem que você é brincalhão, tá? Mas lendo a sua orelha, você é feroz. Você quer tudo muito certo. Você, para te deixar nervoso, para deixar você nervoso, é facinho. Pela sua orelha. Entendeu? Meu Deus. Ai, meu Deus, porque ela é para trás. Sabe o bichinho quando vai atacar, ele põe a orelha para trás, né? Então, todo mundo que tem a orelha colada ou bem para trás é pessoa pronta para tudo muito certo. Sai da minha frente, que eu vou entrar, que eu vou agir, né? Quando o gato põe a orelha para trás. Ai, sai correndo. E o rabo fica grosso. Nossa! Agora, quando a orelha é de abano, que as pessoas falam que ele é atrapalhado, ele é extremamente inteligente. Toda pessoa de orelha de abano, ela é focada. Ela vê com profundidade as coisas, ela é muito inteligente. Porém, ela é distraída, porque ela foca, ela não tem amplitude. Ela foca, ela é muito centrada, por isso ela trupica, por isso a fama. Mas não parece, às vezes dá a impressão que a orelha é uma parte do corpo que continua crescendo, né? Cresce? E depois que morre continua Mas daí crescendo. fica um abano mesmo, né? Você viu que depois que morre cresce orelha, nariz, Por isso que unha, falam, cabelo. nossa, olha, a orelha também, com a orelha desse tamanho, tinha que viver 90 anos. Né? Mas não, vai ficar mais idoso a orelha desse tamanho. Mas aqui o lóbulo quando é grande, é porque a pessoa tem uma sabedoria, é um grande líder de conhecimento. Entendi. Quando o lóbulo é pequeno, por mais conhecimento, tem que ter o seu exército junto. Grupos, os amigos juntos, fazer algo em equipe. Né? Enquanto que o lóbulo grande, ele é o líder, ele vai na frente. Perfeito. E quanto à enxaqueca, dor de cabeça? Tá, enxaqueca, dor assim, de cabeça. rapidamente, estamos no fim já, Tá bom. infelizmente. A dor de cabeça, ela reflete uma pessoa que odeia ser contrariada. Ela é rígida, ela não consegue aceitar as mudanças. Às vezes, ela nem sabe por que ela está com dor de cabeça, mas é porque o farol fechou. Um exemplo, ela nem sabe. Que é porque ela queria ter acesso livre hoje. Eu tenho coisas para fazer, tá? Então cada vez que alguém se coloca no caminho dela, muda as ideias, não aceita e ela tem que parar e repensar, dá-lhe uma dor de cabeça porque ela não consegue, ela vai andando, ela não para. Olha. Vai dar com a cara no poste, né? Entendi. Tem que tirar o pé do acelerador na mente. Tem que desacelerar, Olha, tem que aceitar que conselho pouco. bom. Senão a pessoa vai se machucar. Tanta aspirina, tanta coisa, né? Pois é. Tanto ácido acetil salicílico, né, absorvido. Não, você pode À tirar. toa. Tá Você bom. pode tirar essa dor de cabeça até relaxando. Né? Legal. Cristina, Obrigada. chegamos ao final. Que pena. Uma pena mesmo. Tá Queria bom. continuar. Deus Vamos ver te se abençoe. em breve a gente tem uma nova oportunidade. Obrigada. Boa sorte. Vamos pra todo aguardar um mundo. novo recorde, né? Agora com você. Se Deus quiser. Espero que eu não atrapalhe. Imagina, Por ele é você eu tenho ótimo. certeza que nós Ele vamos. deixa a gente à vontade, é uma gracinha. Muito obrigada. Perfeito. Obrigado, Cris. Tchau, obrigada.
Queridos, estamos encerrando então o nosso programa hoje, Análise Direta. E, tem o Facebook do Análise, né? Que é o nosso endereço, uma página dedicada. E, lógico, em breve estaremos publicando esse programa também lá. É mais uma forma de você acessar o conhecimento dessa mulher. Se quiser o site, incrível, né? O site para o pessoal saber é o www.linguagemdocorpo.com.br, que vai começar agora um curso de obesidade. Em 4 aulas, saber tirar a obesidade para sempre. Né? Então a gente está acabando com esse... maravilhoso, né? É mais uma forma de você se aprofundar nesse tema que levamos hoje aqui e tirar um grande proveito para você mesmo no seu dia a dia, para a sua vida e, finalmente, para você ser feliz. Um abraço, até a próxima. Obrigado pela audiência.